Olá pessoal, estamos ao vivo em mais um podcast ao vivo agora, né? Na última a gente teve um imprevisto, mas estamos de volta aí com a nossa gravação. E hoje para falar com vocês, eu acho que alguém aqui que vai ter muita coisa boa para vocês, né? Para compartilhar aqui conosco. E é uma pessoa que já tatuou comigo, né, uma cobertura de cicatriz também, e já fez algumas cirurgias aí. Eu acho que é uma pessoa que vai trazer bastante coisa aqui, conteúdo para o meu público em geral, né, a galera que me acompanha nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que é essas questões de cirurgia plástica, de bariátrica e uma série de coisas, e ela vai ajudar vocês com esses assuntos aí, né? E a galera também que tá assistindo e quiser depois seguir ela para ter... Ela ajuda bastante a galera, tem um grupo lá que apoia mulheres também para fazer esse tipo de cirurgia. Então é uma pessoa muito especial e, né, uma pessoa super gente boa, uma autoestima muito elevada, né? Tá sempre muito feliz e muito alegre. E com vocês, Cássia Simplício, né? Oi, pela primeira gente. vez aqui no podcast, a arte está em tudo. Gente, boa noite. Eu me chamo Cássia Simplício. Quem puder me segue lá no Instagram, Cássia Simplício Oficial. E hoje a gente veio contar tudo pra vocês sobre cirurgia, sobre cicatriz, sobre bariátrica, sobre se dá pra cobrir, se não dá pra cobrir. É isso, vamos falar sobre tudo. É isso aí. E aqui já é o nosso quinto episódio, né? Olha, eu perdendo as contas. Na verdade é um pouquinho mais, né? Que eu falei. Eu comecei alguns episódios de forma só com áudio, né? No meu Spotify. Também tem lá no meu link da bio do Instagram, lá no @fabianosilva.tatuarte. Lá tem no meu link da bio. Tem lá para vocês também os podcasts em áudio gravado lá no Spotify. E também tem os links para todos os episódios anteriores também gravados com vídeo, tá bom? Então, quem quiser, só clicar lá e assistir tudo completo aí. Muita informação legal. Já trouxe a minha amiga tatuadora aqui, né? A Tati Colevati, que é artista plástica também, além de ser tatuadora. E já teve outras pessoas. Teve a Lele Freitas também, que é a 8ª melhor do mundo em triatlon, já participa ela tem deficiência visual, né? E já ganhou várias medalhas e troféus também, ela falando todo o processo de como é ser um atleta e como que é o desafio para quem é deficiente, como que funciona tudo. Também entrevistei ela inclusive esteve na Globo, né? Até mostrei uma tatuagem que eu fiz nela na Globo, no Globo Esporte também, a Lele Freitas, né? E também teve a Rose também, que já esteve aqui, que ela é jornalista também, que ela veio fazer uma participação mais no modo de a gente apresentar como seria, né? E também a minha esposa, que veio no primeiro episódio também para gravar a abertura de tudo isso aqui. Então, quem não assistiu esses episódios, só ir lá no meu Instagram e assistir completo lá no @fabianosilva.tatuarte no link da bio, beleza? Então é isso aí, pessoal. Então hoje é a Cássia aqui com a gente, né? Para trazer muita informação bacana para vocês aí. Quem tá querendo fazer uma cirurgia plástica, quem já fez, quem fez bariátrica, como é o caminho a seguir aí pós-bariátrica, quais cirurgias procurar, como que é feito, né? A Cássia tem bastante informação legal aí, ela que tem um canal muito bacana, cheio de informação lá para todo mundo que gosta, né, desse mundo aí de cirurgias plásticas, né? E, Cássia, me fala um pouquinho sobre você então, se apresenta pro pessoal, fala como começou tudo isso, né? Essas questões de cirurgia, e se apresenta também, né? Um pouquinho. Sim. Aí, né? Gente, eu sou a Cássia Simplício, já falei pra vocês no início. E tudo começou quando eu decidi, né, me permitir ir atrás da cirurgia bariátrica, porque eu sofria com obesidade desde os 8 anos de idade. E eu falei, tá, no meio da pandemia, o que eu faço agora? Como que eu faço pra ir atrás disso? Joguei lá no Facebook, falei, preciso saber o passo a passo. Se não desse certo naquele momento, eu ia desistir e ia me entregar à obesidade completamente, que na pandemia eu engordei 30 quilos, aí eu fui pra 130 quilos. Então, quando eu postei, a minha atual psicóloga hoje, né, que eu passo com ela me explicou mais ou menos como que eu teria que fazer pra conseguir fazer a cirurgia bariátrica. E eu falei, tá, vou seguir. Fui, passei com o médico, fiz exames, comprovei que eu tentava emagrecer por mais de 2 anos e não conseguia ter sucesso no emagrecimento, ou sofria com o efeito sanfona, que é algo típico, né, da obesidade, o efeito sanfona, e consegui finalmente fazer a cirurgia bariátrica. Faz 3 anos que eu fiz a cirurgia e no primeiro ano eu emagreci 62 quilos,
e cheguei à meta de peso, aí tá aqui estabilizado. E antes mesmo de completar 1 ano de cirurgia bariátrica, eu fui atrás de cirurgias reparadoras também pelo plano de saúde. Fiz as cirurgias, fiz o abdômen, mamoplastia com prótese, a torsoplastia, a toracoplastia, 2 lipos, enfim, totalizou umas 10 cirurgias, mais 4 vezes apenas indo pro centro cirúrgico. Aí foi fazendo, por exemplo, de 2 em 2, de 3 em 3, e ficaram cicatrizes. As cicatrizes, de fato, assim, eu nunca pensei que poderiam me incomodar. Eu falei, não ligo pra cicatriz, afinal, sem as peles eu já vou ficar, né? Mas eu acho que, assim, é um processo muito legal, que eu atendo muito pessoal que tem essa cicatriz, porque primeiro, assim, você troca, né, ali, aquele sonho que você tem, né, e aí depois vem essa cicatriz. No início, muita gente não se incomoda mesmo que ela fique feia, às vezes, né, mas pode ser que com o tempo, e também depende muito, né, tem mulheres que têm uma cicatrização perfeita, né, por exemplo, as suas, todas ficaram ótimas, né, teve só a da torsoplastia que te incomodava um pouco mais, mas tem muita gente que eu vejo, tem clientes que tem uma cicatrização perfeita. Eu atendi esses dias uma moça no estúdio que, né, e era muito perfeita a cicatrização dela, não dava pra ver a abdominoplastia e nem a mastopexia, não dava pra ver nada. A cicatrização dela perfeita, porém ela fez uma outra cirurgia na perna, né, e na perna sim, ficou visível. Ela teve um pouco, ficou hipertrófica, né, e aí ela queria cobrir porque incomodava ela essa cicatriz. As demais ficaram perfeitas, isso pode acontecer, né, às vezes acontece, e também assim, é normal, às vezes você aceita no início a cicatriz, mas pode ser que depois ela comece a incomodar um pouco. Sim. Eu falo que assim, o incômodo não vem nem só, o que eu vejo, por exemplo, porque como eu fico analisando muitas pessoas, né, sou analítico. E aí, o que eu vejo, assim, a maior incômodo das pessoas, às vezes, não é a cicatriz em si, mas a dúvida que ela causa nas pessoas que estão observando elas. Verdade. Então, por exemplo, você tá ali numa praia, a pessoa viu a cicatriz, gerou um incômodo, a pessoa, você percebe que ela tá meio querendo perguntar pra você. O que foi essa cicatriz? Será? Aí você já, às vezes a pessoa nem tá pensando também. Ela só viu e ignorou, não tá vendo nada. Só que na sua cabeça, às vezes, você pensa, será que ela tá com dúvida do que é a cicatriz? Será que ela tá querendo perguntar e tá com vergonha? Será que não sei o que lá? Será que ela tá pensando? Será que ela tá pensando que foi um acidente? Será que ela tá pensando isso? E aí na cabeça da pessoa que tem a cicatriz começa a passar um monte de coisas, né, que ela acha que a outra pessoa do outro lado tá pensando. E aí que vem o incômodo, né? Não é nem tanto a cicatriz em si, que é a maioria dos problemas que eu vejo no dia a dia. As pessoas se incomodam pelos outros, né? O que eles estão pensando sobre aquela cicatriz. Às vezes dá uma satisfação, a pessoa, nossa, o que aconteceu? E aí toda vez que alguém vê e faz essa pergunta, você tem que falar a mesma coisa. E aí a pessoa pergunta de novo, nossa, o que foi a cicatriz? Né? E tem assim, o mais engraçado de tudo é assim, tem umas clientes que eu atendo que ela fala pra mim, nossa, você não sabe, meu marido até hoje, acho que era o namorado, né, antes, né, mas virou marido e tal, mas fez a cirurgia antes de conhecer a pessoa, né, fala, até hoje ele acha que foi uma cesariana que eu fiz, a abdominoplastia. Fala, mas gente, tamanho dessa criança pra fazer um corte tão grande, né, de uma abdominoplastia. Mas ela fala, não conta pra ele. Ele acha até hoje que isso aqui é uma cesariana que eu fiz há muito tempo. E pra ele, na cabeça dele, é uma cesariana. E eu nunca contei pra ele que foi uma cirurgia plástica de abdominoplastia. Então, assim, tem gente que realmente pensa que não sabe, né? Tem até mulheres que não sabem sobre a cirurgia em si, né? Eu atendo pessoas, às vezes, quer fazer eu fiz uma tatuagem ali. E ela fala, eu queria fazer essa tatuagem. Eu falei, mas em qual local? Nesse mesmo. E me manda uma foto da cicatriz, tem cicatriz? Eu falei, não tenho cicatriz, é porque eu queria fazer essa tatuagem, achei bonita. É uma cicatriz que tinha aí? Eu falei, abdominoplastia. E as pessoas não percebem, às vezes. Então, as pessoas que não entendem muito também, elas não conseguem identificar, né, ali a abdominoplastia e nem mesmo a tatuagem foi pra cobrir, né? Então, tem muito disso aí. A minha foi um pouco disso, porque nenhuma me incomodava, mas aí eu fui pra piscina. E aí eu coloquei o biquíni e ficou parecendo um pouco, sabe? Tipo, eu sei que ninguém tava olhando, mas às vezes eu vi alguém olhando e eu pensava, ai meu Deus, será que tá olhando pra minha cicatriz? Ou será que tá olhando pra mim? Ai meu Deus, o que será que é isso? Eu falei, é a única assim que eu não gostei tanto. Falei, vamos cobrir, tá tudo certo. Mas as outras não aparecem e também não me incomoda. Mas foi a melhor escolha que eu tive, assim, de colocar uma tatuagem e ficou assim super delicada, fininha, você passa a mão, não tem relevo. Então assim, ficou magnífica. Ficou legal. E eu acho que isso é bom, né? Assim, eu acho que... Eu falo que, assim, o meu trabalho, na verdade, é um complemento, se houver necessidade. Então, assim, que tem muita gente, eu vou ficar com a cicatriz assim...
Ó, se você tem o desejo de fazer sua cirurgia, eu acho que nada te impede, se é um sonho que você tem, eu acho que tem que fazer mesmo. E se de repente não ficar com a cicatrização tão boa, eu acho que existem outros métodos, né? Tem, por exemplo, a tatuagem, tem várias coisas que você pode fazer para melhorar a cicatriz, né? No caso de queloide, aplicação de corticoide, que também faz redução. Já teve várias pessoas que eu vi o resultado positivo na aplicação de corticoide, né? Para poder reduzir as cicatrizes. Então tem várias questões. Lógico, tem assim, nada na vida a gente tem controle, principalmente quando se trata do nosso corpo, né? A cicatrização nem sempre é possível assim, a gente ter esse controle, se vai ser perfeita, se não vai. Então, tem coisa que foge do controle, a gente não sabe o resultado final. E aí, né, se de repente tiver complicações, tem a tatuagem, que é uma forma de... Existem vários tatuadores, né, especialistas em cicatrizes, né, que é importante, assim, o que eu falo para quem tá em casa assistindo, é isso, eu aconselho muito o pessoal, assim, é tomar cuidado para você não trocar a sua cicatriz por uma tatuagem pior do que a sua cicatriz. Verdade. É importante escolher uma pessoa certa. E muita gente, assim, eu recebo muita gente, por exemplo, que fez o orçamento comigo, viu o preço, achou muito caro e foi lá e fez com a pessoa. Barato, Mas assim, eu não culpo essas pessoas, porque minha mãe também passou por isso. Não questão de cicatrizes, né? Mas a minha mãe, ela achava... Ela fez uma tatuagem um dia, foi no estúdio lá, né, com uma amiga dela e fez uma tatuagem. Ah, eu quero fazer essa. Na cabeça dela, todo tatuador deveria saber desenhar e tem que saber fazer um bom trabalho. Ela achou que todo tatuador faria um trabalho igual o que ela queria, né? E muita gente pensa assim, é tatuador, o cara tem que ser bom, tem que saber desenhar, o cara tem que saber fazer isso. É igual o médico, o cara é médico, tem que saber fazer uma cirurgia. E assim, gente, existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, isso é fato. Existem profissionais especializados e os não especializados. Depende do que você... Então, como é uma cicatriz? Cicatriz, ela tem uma pigmentação muito diferente do que é uma pigmentação na pele normal. Então, se você não tiver esse cuidado, eu acho muito bacana... E existem dois métodos para cobertura de cicatrizes. Tem a tatuagem sobre cicatriz e a cobertura de cicatriz. São duas coisas distintas, né? A cobertura de cicatriz, o nome já diz, né? Cobrir uma cicatriz. A tatuagem sobre uma cicatriz... na realidade, você pega um desenho ali que não vai cobrir toda a cicatriz, né? Vai disfarçar ela e põe um desenho lá e faz. Só que vai ficar alguns pontinhos da cicatriz sendo à mostra, né? Mas também tem essa questão. Lógico, tem tatuagem sobre cicatriz que disfarça bem, porque às vezes a pessoa aproveita bem os espaços vagos, né? Que tem, por exemplo, a cicatriz ela é contínua, mas tem um espaço aqui que não tem nada, a cicatriz ficou perfeita. Sim. Aí você aproveita. Mas você fazer isso com decalque nem sempre é muito fácil, né? Porque você tem que copiar um desenho lá. Então, assim, eu, por exemplo, faço na mão livre, no freehand, que é um desenho que a gente faz direto na cicatriz para adaptar o desenho para cobrir a cicatriz, né? Da melhor forma. Mas mesmo fazendo essa forma de freehand, eu gosto de aproveitar esses espaços livres, né? Na cicatriz, que não tá ali com uma cicatriz bem evidente, para poder tentar disfarçar, para não criar um fluxo, né? Porque se você não tomar cuidado numa tatuagem de cicatriz, você faz a cicatriz ficar evidente por baixo do desenho, porque você acaba seguindo um fluxo de intensidade no tom que você acaba fazendo o mesmo desenho da cicatriz, né? Então é um cuidado que eu tomo bastante e sempre oriento as pessoas a fazer um desenho de preferência maior também, para não ficar, né? Lógico, dá pra fazer um menor também? Dá. Você faz um desenho só na linha da cicatriz, bem fininho, dá. Porém, assim, isso pode tornar um pouco mais evidente que foi uma cobertura de cicatriz, né? Sim. Mas aí vai de cada pessoa, né? O que ela quer. Eu gosto sempre de conversar. E tem um método que foi o que você até fez também, que é a simulação, né? Sim. A simulação de tatuagem, que eu acho muito bom. É uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Nem eu. E eu criei isso do zero, né? Um método de fazer uma simulação antes, para justamente não cometer esse erro. Por exemplo, você faz um desenho e fala, nossa, não era bem isso que eu queria, ou queria maior. Então a simulação, ela proporciona você a enxergar o desenho antes de fazer o desenho definitivo. Sim. Né? Ou seja, você tem uma segunda chance de fazer algo melhor do que talvez você tenha outras ideias. Isso aconteceu muito, assim, muito mesmo. Da pessoa vir com a ideia, a gente fazer a simulação, e ela fala, não, eu acho que eu vou fazer a outra forma mesmo, não essa. Ah, eu prefiro dessa forma mesmo. Ah, aumentar um pouco assim. Então a maioria dos trabalhos acaba aumentando um pouco mais, né? Sim. E eu sempre falo, a tatuagem é pra vida e não tem mais volta. Então é um dos dias mais importantes da sua vida, né? É um dia mais importante, porque é um dia pra toda a vida. Sim. É um dia pra toda a vida. Aquele dia ele vai ficar marcado pra sempre. Vai. Então não é como qualquer outro dia que você... Um trabalho, por exemplo, emprego. Você não gostou? Sai. Uma casa, comprou, Pente. você troca. Um carro, você comprou um celular.
E às vezes, quando é com o corpo, as pessoas não tomam tanto esse cuidado. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer tudo que for possível para melhorar e ter um resultado muito melhor do que eu esperado. Então a simulação foi algo que eu criei justamente para isso, para que fizesse algo que desse a oportunidade de fazer ainda melhor. Isso é bom, porque até eu consigo fazer melhor depois, né? E você participou disso, né? Você teve essa experiência lá no estúdio, né? Com toda certeza. E como foi a sua experiência lá? O que você... Olha, eu tenho um monte de tatuagem, mas eu vou falar, assim, a real. Tirou aquele receio que eu peguei, né, de fazer tatuagem, porque muitas das vezes que a gente ia em algum estúdio famoso, a gente falava assim, eu quero uma tatuagem X. Aí sempre era uma pessoa muito ogro, assim, e ficava tipo, não acredito que você tá me fazendo essa pergunta. Mas, como a gente é de fora, a gente não entende muito de tatuagem, de tamanho, aonde tem que mandar a parte do corpo. Quando eu falava os centímetros, eu falava assim, meu Deus do céu, e agora? Nunca parei pra medir. E aí, quando eu cheguei lá, no estúdio, já tinha uma placa, ele sempre faz pra todos os clientes. Seja bem-vindo. Aí ele vai e pergunta o que você quer tatuar, faz o decalque. Aí o restante faz o freehand, como ele mostrou. Mostra como ficaria a tatuagem e depois fala, e aí, ficou bom? Vamos fazer desse jeito? Tem algum ajuste? Aí eu até falei, tem essa folhinha que eu queria mudar, acho que era a flor. Aí ele mudou a flor, então ainda tava em tempo. O que é diferente do que você chegar no estúdio já ir fazendo exatamente aquilo que você mandou. Aí às vezes não fica do tamanho ideal e você já tá ali. A pessoa meio que vai estar sem tempo de ajustar de novo o seu desenho e às vezes, muitas das vezes, você tatua algo que você não quer. Sim. E você fica com receio de falar e às vezes, já foi. Sim. Então eu acho que essa coisa de planejar antes, pega um dia, um horário pra você fazer o que você imagina da sua tatuagem e depois você volta pra tatuar, dá aquele tempo. Às vezes uma pessoa indecisa, até ali na hora do decaute ela fala, perfeito, quero esse. Aí ela vai indo pra casa e fala, mas isso é aquela flor. Dá tempo de mandar uma mensagem e mudar. Exatamente. Então eu achei muito legal isso. E assim, eu percebo isso mesmo. Às vezes tem pessoas que tá fazendo o desenho na hora e ela fala, né? Eu acho... Tipo, você percebe que ela mudaria alguma coisa, né? E fica com receio, vou te dar trabalho. Então muita gente faz, nossa, não quero te dar trabalho, não. Eu falo, não, mas isso não é um trabalho, isso aqui vai ficar pra vida. Então, quando eu fiz a simulação, foi justamente pra isso, pra quebrar isso daí. Porque eu falo pra pessoa, chega em casa, o que você faz? Coloca aquele seu biquíni, aquele short, aquela calça, aquela blusinha que você gosta e vê como que a tatuagem vai ficar. Tira umas fotos. Porque aí você vai enxergar melhor. De repente você, eu queria que aparecesse esse detalhezinho um pouquinho mais pra cima, porque quando eu coloco uma calça, ele não aparece. Olha que legal. Você vai ter esse tempo em casa pra você fazer algo melhor ainda. E isso acontece muitas vezes. Por exemplo, tem uma cliente que eu fiz uma cobertura de abdominoplastia e ela ia fazer o gatinho dela. E a gente ia fazer o gato dela no quadril em cima, ali na altura do quadril, justamente onde passa o biquíni, por cima. E quando ela chegou em casa, que ela colocou uma calça, cobria todo o gatinho, ficava só uma pontinha das flores, né? Quando ela colocava um short, também cobria tudo. Aí ela falou assim, ela tinha 2 cicatrizes, uma da abdominoplastia e tinha uma próxima do joelho, na altura do joelho. Então ela falou, se eu descer o gatinho pra essa altura aqui, será que dá certo? Aí eu falei, não, perfeito, vai ficar legal. Aí a gente vai, no dia você traz o short, o estilo que você usa muito, pra gente poder fazer lá o desenho, né, já baseado nisso. Aí ela foi, a gente fez, nossa, eu amei aqui, ficou muito legal. E aí hoje ela mostra o desenho dela, usa um shortinho, ela consegue mostrar o que ela queria mostrar. Se ela tivesse, por exemplo, se ela não tivesse feito a simulação, se não existisse a simulação, ela iria fazer naquele mesmo dia. Talvez poderia ser uma coisa que ela gostaria e não fez. Por quê? Porque não teve tempo para pensar e não queria incomodar na hora, ou talvez não teve esse tempo de chegar em casa, fazer o experimento para ver se ia ficar legal ou não. E aí ela fez, né, e acabou ficando legal e ela gostou do resultado. Isso acontece muito. É muita gente que tem essas questões aí. E deixa eu te perguntar na questão também. Você lá no seu Instagram, eu sei que você tem um Instagram muito legal, muito bacana, que justamente apoia mulheres, né? E que querem fazer cirurgias, bariátrica, com informações, dicas, né? E foi muito legal. E eu te acompanho direto também, vejo suas publicações o tempo todo também. Inclusive, você fez até um depoimento lá, né? Sim. Pra mim também, postou lá e me marcou. E aí eu peguei e baixei lá o vídeo e postei no meu também. Muito legal. E o legal é que, assim, eu gosto muito dessa ideia dos depoimentos. E, assim, você fez lá pro seu público, né? E é muito legal. Você fez pra sua audiência, falando sobre a tatuagem. E eu lembro que você falou. E ficou muito, muito bacana mesmo o vídeo. Foi muito legal.
E assim, eu sei que você faz tem conteúdos muito legal lá, né, para essas mulheres que querem fazer cirurgias, que até para a questão da tatuagem também, né? E fala um pouquinho mais do seu Instagram, dos seus projetos, como que é. Lá no Instagram, eu ensino passo a passo para você que tá perdido e não sabe qual o caminho seguir para fazer a cirurgia bariátrica pelo plano de saúde, não sabe o que precisa, como eu sei se eu preciso realmente fazer uma bariátrica. Eu te ajudo nessa questão. Eu tenho um grupo gratuito, onde eu não cobro nada. Você entra no grupo e eu te explico todo o passo a passo, indico os profissionais que eu passei para fazer a cirurgia bariátrica, para fazer as cirurgias reparadoras. Esse é o conteúdo que eu costumo postar no meu Instagram. Posto sobre cabelo, posto sobre beleza, sobre o que acontece depois da bariátrica, tá? Consegui operar, emagreci, e agora? E a sobra de pele? Também ensino passo a passo para fazer as cirurgias reparadoras. E as dicas do dia a dia, como que faz para uma pessoa que é ex-obesa viver bem de forma normal, né? Como qualquer outra pessoa. Conviver bem com a cicatriz, porque tudo é um processo. Quando a gente tava falando de... como que... Tem gente que não liga pra cicatriz, mas tem gente que tem hora que não liga e tem hora que liga. E essa coisa a gente sempre pensar, o que que tem... O que que as pessoas estão achando? Então, isso tudo é um processo. Então, lá no Instagram eu também falo muito sobre isso, sobre esse processo que a gente tanto fica apreensivo e depois dá tudo certo. Sim. Não, realmente, isso aí é fato, né? Eu acho que tudo é um processo, né? De adaptação, na cicatriz, cirurgia. Eu acho que também não é fácil, né? O processo da própria cicatriz em si. Eu converso muito com o pessoal, né? Com minhas clientes, quando faz uma abdominoplastia, por exemplo, aquele processo de ficar agachada, né? E eu acho que no caso de quem faz as duas cirurgias ao mesmo tempo, deve ser pior ainda. A abdominoplastia com a torsoplastia. Porque a abdominoplastia você tem que ficar um pouco inclinada, né? E a torsoplastia, eu acho que já... Eu não sei se alguém já fez as duas juntas. Já? Minha cliente do Rio, ela fez. Ela fala até que o médico falou que era uma cirurgia 360. Tá, sei. Que a abdominoplastia 360. Que também eu acho que é abdominoplastia e torsoplastia junto também. Que seria a mesma coisa, né, na verdade. Acho que só muda o nome, mas eu acho que a nomenclatura é a mesma. E imagino tanto que não deve ser fácil, né? Porque se você tem que ficar inclinado para uma e não pode ficar muito para outra. Sim. Aí eu falei, mas isso não é muito complicado, né? Aí ela, né, ela fez a cobertura das duas cicatrizes, agora na minha última ida no Rio de Janeiro, né? Ela fez a cobertura da abdominoplastia e da torsoplastia. A gente fez uma fênix, que pegou a região aqui de trás, passou um pouco para a região do glúteo também, então a gente pegou um pouco das costas também. Foi uma tatuagem que ficou muito legal, ela gostou bastante do resultado e tava esperando, né, já um tempo para ir tatuar, quando eu fosse lá no Rio para tatuar comigo. Aí ela foi muito gente boa, conheci o marido dela também, e a gente até tomou um chopp depois juntos também, lá depois da tatuagem, foi muito legal. E é muito bom, e essas viagens também que eu faço, eu acho muito legal, de conhecer as pessoas em outros lugares. Também teve em Goiânia também teve uma cliente que ela teve a parte da cicatriz ficou aberta da abdominoplastia, né, abriu, né, necrosou, então ficou com a cicatriz na parte da frente ali, e a gente fez uma tatuagem diferente também. Ela fez uma onça com os filhotes, porque ela sempre quis fazer uma tatuagem para representar a maternidade dela. E aí ela falou, por que eu não uso já isso, né? Sim. Aí a gente fez o quê? Uma onça com os filhotes na coxa, no quadril, e aproveitou e cobriu também a abdominoplastia. E ela ficou muito feliz com o resultado também, né? E é muito legal isso daí. Agora também vou viajar em breve para Goiânia de novo. Já tô marcando também o retorno pro Rio novamente, porque já tem uma galera... Porque geralmente quando eu vou nesses lugares, tem muita gente que acaba não conseguindo... deixou pra marcar na última hora. Geralmente eu saio daqui já com a agenda fechada, tanto pro Rio quanto pra Goiânia, e aí não tem mais vaga pra tatuar. Aí tem que esperar o meu retorno, né? Fica esperando eu retornar novamente. Só que como eu tatuo agora em várias cidades, Rio, Goiânia e São Paulo, também zona norte de São Paulo, perto da Avenida Paulista, na Vila Mariana, e também em breve pra Bahia também. Estarei na Bahia em breve, tatuando também. Então, assim, são muitos lugares. E aí, se o pessoal espera muito, acaba não conseguindo marcar. E aí tem que marcar a agenda com antecedência, né? Pra não ter esse probleminha aí de deixar, né, pra marcar na última hora e ficar sem horário. Sim. E aí eu vou retornando, já tem uma galera esperando, já agenda, já marca também. E é muito legal também atender em outros espaços, assim, em outros lugares. Pra mim é muito bom. Na verdade, no total, né? Até a tatuagem também é uma coisa que é muito prazerosa pra mim. Eu amo muito o que eu faço, né? Tatuar. Eu acho que você deve ter percebido no dia, né? Até pela questão de atender também, né? Porque eu acho que isso reflete também a forma do quanto a pessoa tá
feliz com o que ela faz, né? A forma de recepcionar, né? Eu acredito que você foi muito bem recepcionada, Fui né? Lá no muito. estúdio. Gostou da recepção? Muito, Da plaquinha porque com o nome? as pessoas elas já chegam com fragilizadas com a cicatriz. A maioria das meninas, né, as pessoas que vão tatuar pra cobrir a cicatriz. Sim. Aí ela já tá expondo aquela dor. E aí, na hora dela ser atendida, acho que precisa de ter esse cuidado. E você tem, assim, 100% esse cuidado de forma que eu nunca vi. É algo exclusivo. Eu nunca encontrei isso em nenhum estúdio. Foi muito incrível. Então, é uma coisa que uma coisa que eu sempre prezei muito é isso, né? A questão de atendimento. Atender bem as pessoas, né? Atender... E assim, realmente, as pessoas chegam às vezes com a autoestima lá embaixo, porque tem uma cicatriz, né? E ter aquela recepção diferenciada, eu acho que faz toda a diferença, assim. Já teve até pessoas que choraram no estúdio quando viu uma plaquinha com o nome, quando foi bem recebida, quando fez a simulação, acabou se emocionando ali de ter visto ali, né, o trabalho, né? Tem até um depoimento de uma cliente da Rosana que teve uma queimadura, né? E ela até fala no depoimento que ela achou que eu ia falar pra ela que a cobertura dela não ia dar pra fazer, que era caso cirúrgico, que ela ia ter que pagar alguém pra fazer uma cirurgia. E aí ela, tipo, quando viu que eu falo assim, ela se interessou pela minha cicatriz, né? Fez uma simulação, me recebeu super bem. Aí ela ficou mó feliz, ela falou, e o legal, eu gosto bastante, é igual você fez lá, né? Falou pro seu... Fez um vídeo lá falando. Eu acho muito legal isso de forma natural. Porque, assim, é uma coisa que eu acho bem legal. E eu nunca... É uma coisa que eu acho que tem que partir da pessoa, né? Às vezes a pessoa manda um texto pra mim enorme. Ah, eu gostei do seu trabalho. E ela fala assim, se você quiser gravar um vídeo também, eu fico feliz. Aí a pessoa grava do seu jeito, do jeito que você... O que você achar relevante falar no vídeo, o que foi interessante. Eu acho legal essas coisas bem naturais, assim, que não é forçado, que não é, tipo, algo que você... vou pagar alguém ali pra fazer um depoimento pra mim. Vai fazer um depoimento... Eu acho que, então, sei lá, eu acho que a verdade, ela é diferente quando é falada, né? Quando você fala realmente algo que acontece de verdade, é diferente. É mesmo. De você criar um personagem ali e falar, vou pagar alguém pra fazer. Porque tem isso, por exemplo. Tem manipulação de notícia, manipulação de coisas que não são reais, né? E questões de fazer depoimentos, né? De serem verdadeiros, eu acho que isso é muito válido. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar dessa forma também, não gosto de manipular nada, eu acho que é tudo muito real. Tanto que, assim, eu tenho muitos depoimentos lá no Google, né? Que eu mando o link, a pessoa escreve o que ela acha que deve ser escrito ali. Eu acho muito bacana isso. Quando a pessoa vai fazer um depoimento também, fala, eu posso falar? Não, fala o que você... Seja natural. Sim. Fala o que você achou do atendimento, o que você achou da tatuagem, né? Tem que ser natural. Porque eu acho que as coisas naturais são bem melhores, né? E como a gente estava falando naquela hora, né, também, né? Que tem que tomar cuidado com... as pessoas às vezes veem um preço mais caro da tatuagem e aí acha que um outro profissional tem a mesma capacidade de fazer um trabalho igual e vai lá e faz com alguém mais barato e acaba se prejudicando, né? Às vezes é como aquele velho ditado que diz, o barato sai caro. Porque depois você vai ter mais trabalho ainda, né? Porque vai ter que lidar com uma coisa que você fez e não gostou, né? Por isso que eu falei que eu queria a simulação também, porque mesmo com um profissional qualificado, às vezes, talvez o tamanho, talvez o local do desenho, é bom você ter essa oportunidade de melhorar. E a simulação eu criei justamente para isso, porque quando eu vi que eu poderia fazer algo para tornar isso ainda melhor, pessoas que talvez não tenham uma tatuagem, é a primeira e quer fazer algo, né, ter aquela... Eu acho bacana. Então a simulação acho que é um melhor investimento. Né, eu acho que vale muito a pena fazer, porque você tem essa visão antes, né? De repente você faz, até se não gostar também, de repente, não quero mais fazer. Eu acho que é legal, né? A simulação é uma segunda chance, né? Vamos se dizer, você tem uma segunda chance de fazer algo melhor, né? Do que aquele que estava previsto de ser feito. E com toda certeza sai muito melhor, sem sombra de dúvidas. Eu acho que se eu tivesse feito logo de cara, não ficaria tão bonita que nem ficou, eu gostei demais. E querendo ou não, realmente fica melhor mesmo, porque eu tenho uma outra chance de fazer melhor ainda, né? Sim. Por exemplo, na hora que eu tô fazendo ali, eu já vou sentindo a cicatriz, ver como que é. Aqui eu fiz um desenho assim, mas talvez se eu tivesse feito um outro, eu penso, no dia que fizer eu vou mudar aqui. Aí eu falo pra pessoa, eu ajustei um detalhezinho aqui, porque eu achei que aqui vai ficar melhor,
do que o que a gente tinha visto na simulação, porque a cicatriz aqui ela permite fazer dessa forma, aqui eu pensei que daria, mas tem que ser assim. E eu também falo que a simulação também é um desenho mais simples, não é aquele desenho tipo bem detalhado. Por quê? Sim. Porque se eu fosse fazer uma simulação bem detalhada, eu ia demorar um dia inteiro. Sim. Né? E aí eu tento fazer mais rápido. Geralmente demora 2, 3 horas de simulação, também não é tão rápido assim, mas eu acho bacana, né? Fazer a simulação, acho que é algo válido mesmo. E assim, eu acho que todos os trabalhos que eu fiz a simulação antes, ficaram todos muito melhores do que o que estava ali no início, né? A gente acabou deixando um nível bem melhor, né? Teve uma da sereia que eu fiz, que ela bateu recorde de visitas no meu perfil. Só a tatuagem dela trouxe mais de 20 mil visitas no meu perfil. Nossa. Né? E essa mesma cliente, um dia, ela tava... Não lembro se ela tava numa academia, o que que era, e ela foi se trocar, e uma mulher viu e falou pra ela: nossa, é sua essa tatuagem? Nossa, eu sigo o Instagram dele, não sabia que era você que tinha feito. Caraca. Reconheceu ela pela tatuagem. Nossa. E tem uma amiga minha também, que foi essa semana no estúdio, ela fez o realismo do filho dela na panturrilha. Ela foi lá no centro de São Bernardo, acho que no evento, não sei se foi em São Bernardo, eu acredito que sim. E ela falou que alguém viu a tatuagem e reconheceu também. Nossa, eu conheço o tatuador que fez essa tatuagem, eu vi no Instagram dele. E, né, e ela falou: nossa, achei super legal ter essa experiência, né, da pessoa reconhecer o seu trabalho, me viu, não sabe quem sou eu, mas viu o seu trabalho e te reconheceu o seu trabalho ali por conta de uma tatuagem que você fez. Nossa. Eu acho muito bacana. E tudo isso só se torna melhor, por quê? Porque eu fiz essa simulação antes, né? A sereia, ela ia fazer uma outra coisa totalmente diferente, não ia ser uma sereia, ia fazer um outro desenho. E aí aí eu sugeri, como ela gostava dessas coisas do mar, a gente sugeriu ela fazer uma sereia, e ela falou: pode. Aí a gente foi conversando ali durante o processo: eu queria colocar uma coroa nela, eu queria colocar ela assim, agora tipo, aí foi colocando. Aí depois ela decidiu fazer a sereia nas costas e que a cauda dela desse a volta pela abdominoplastia e ficasse do outro lado. E ficou muito legal, porque quando ela coloca, e a gente fez na parte da frente, para que quando ela colocasse um biquíni, a tatuagem não ultrapassasse. Ou seja, quem observar vai enxergar só a sereia nas costas e um pedaço da cauda dela do outro lado. Não vai enxergar a parte do meio, para justamente parecer que é uma tatuagem feita nessa região e não para cobrir uma cicatriz. E o que aconteceu? Isso foi possível para ela por conta da simulação. Se não fosse a simulação, ela teria decidido vir fazer um outro desenho, que ela, depois de ter visto a simulação, ela viu que não combinava muito com ela, né? E aí a gente fez 2 simulações na realidade, né? Porque aí ela viu que não era o desenho que ela queria, né? E o que ela queria realmente era aquele. Falou: não, quero esse daqui. Aconteceu também com outra cliente esses dias também, que ela queria uma sereia, que eu nem postei ainda, mas já tatuei, né? Ela queria, porque foi 2 sessões, né? Quando é 2 sessões assim, às vezes eu demoro mais. Ela queria fazer uma sereia e uma fênix. Ela fez a simulação da sereia e da fênix, ela preferiu a sereia. Nossa. E justamente, né, porque ela fez a simulação. Se ela não tivesse feito a simulação, teria feito outra coisa, e né? fez 2 simulações no mesmo dia? Na verdade, a gente fez em dias diferentes essas simulações, né? Porque quando ela fez a primeira, ela falou: eu queria ter ela queria fazer mais uma simulação e queria ter uma segunda opção, né, para ela poder ver, né, qual ficaria melhor. E aí ela gostou muito, né, e como ela pôde escolher, ela optou pela primeira, na realidade, né? Ela fez 2, a primeira e a segunda. E ela optou pela primeira, que foi a sereia. Caraca. Então ela gostou mais da primeira. Mas imagina que se ela... E é o que as pessoas falam pra mim às vezes: não, Fabiano, eu confio muito no seu trabalho, eu sei que se eu for aí vai fazer um trabalho incrível. Eu falo: então, mas é bom fazer a simulação. E justamente foi incrível porque teve a simulação antes, né? Foi muito bom por isso. Lógico, vai ficar bom, mas vai ficar melhor ainda se você vier fazer a simulação antes, Com né? certeza. Eu acho que é muito válido, né? E foi muito bacana também a experiência naquele dia, né? Foi. Você foi quantas vezes? 3 vezes, né? Que você foi no estúdio, né? Foi 3 vezes. Eu fiz a 3 vezes, simulação, aí a gente começou a Primeira tatuar. sessão, aí a segunda sessão. E a segunda sessão. Segunda sessão. E acho que muitas pessoas querem saber referente à dor. Gente, é completamente diferente. A dor em cima da cicatriz, acho que a cicatriz em si, ela já fica um pouco... Você não consegue sentir tanto ela. E aí, conforme ele vai tatuando, você sente absolutamente nada. Comigo foi super tranquilo. As únicas partes que eu senti um pouquinho de desconforto era por estar cansada de estar na mesma posição. Mas nada assim, ai meu Deus, assim, de 0 a 10, a dor é tipo 1. Só um certo incômodo quando você tá há muito tempo na posição. Porque de dor em si, em cima da tatuagem, não tem. E é o que eu falo para as pessoas, né? Geralmente o que dói mesmo é aquele tempo que você fica ali, né, na mesma posição, muito tempo parada, e aí acaba se cansando, e aí vai desgastando, também você vai gastando energia também, né? Com o tempo. É por isso que é importante se alimentar bem para fazer a tatuagem,
Dormir bem também. Por quê? Se você não se alimenta bem e não dorme bem, você tem 3 coisas pro seu cérebro lidar. Ali o incômodo que está sendo causado pela cicatriz, né? Que é bom você não focar muito naquela dor, porque se você foca, você aguenta menos tempo. Quanto mais coisas diferentes você fizer, tipo conversar, ouvir uma música, prestar atenção na letra, coisas assim, menos você sente. E segundo, se você tá com fome, você vai lidar com a fome. O cérebro tá lidando com a fome e com o sono ao mesmo tempo. Sim. Então o desgaste ele vai ser muito mais rápido, Maior. você vai se desgastar e não vai conseguir aguentar muito tempo. Por isso que é importante se alimentar bem, dormir bem, né? Nos dias que antecedem a tatu, pra você conseguir aguentar mais tempo. E tatuagem também não é fast food pra fazer correndo. Então vai com o tempo. Não marca nada assim depois da tatuagem, porque senão você fica aflita, o tatuador fica aflito e não sai nada. Não, e eu já falo, pra todo mundo eu falo, ó, vem com um dia, é um dia seu. Eu também reservei esse dia só pra você, não marco ninguém, eu só marco uma pessoa por dia. O dia é todo seu. E eu quero me dedicar a fazer o melhor trabalho. Então, assim, eu gosto de... Às vezes, quando eu sinto que a pessoa tá meio com um pouco de medo, eu gosto de conversar um pouco antes. Às vezes, eu fico um tempinho ali conversando também, enquanto eu tô preparando as coisas, pra pessoa ficar mais tranquila, né? Mais calma. Principalmente quando é a primeira tatuagem. E assim, como eu falei, é um dia pra vida. É um dia que vai refletir o resto da vida, né? Ah, mas eu posso remover a laser. Mas o laser não remove 100%. E se remover, às vezes... Né? Pode ficar uma cicatrizinha ali no local, né? A gente não sabe. E varia. Já vi pessoas que praticamente sumiu quase tudo, né? Mas a grande parte das pessoas que eu vejo é a mesma coisa de tatuagem. A pessoa vai numa remoção de laser, quer pegar um local que cobra bem barato. E aí, não que o barato... É ruim, nem mas... sempre. Porque assim, lógico, a maioria das vezes se espera que algo mais caro seja melhor do que o mais barato. É o mais esperado. Mas existem as exceções, né? Eu falo assim, tem coisa que é mais barato que pode ser melhor, sim, pode ter. É raro de acontecer, mas é igual você pega uma marca, sei lá, você vai comprar um leite condensado, você deve ter na sua cabeça aí qual que é a marca. Então a primeira coisa que vem, a boa é essa. Aí você compra uma marca inferior, o que acontece? Poxa, não é tão bom quanto a outra. Então você já vê aquilo, né? Então se espera sempre que o mais caro seja melhor. Mas acontece as exceções, na menor parte das vezes, né? Que o mais barato pode ser melhor do que o mais caro. Isso também pode acontecer. Sim. Por isso que não tem que ir pelo preço. Né? Se você vai pelo preço, aí não dá. Por isso que eu falo, quando a pessoa vai me pedir um conselho, porque às vezes a pessoa quer tatuar comigo, eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu gosto que a pessoa... eu falo pra pessoa, não escolha pelo valor. Ah, eu tô pesquisando o preço. Quando a pessoa me fala isso, já me dá uma certa tristeza. Eu falo, não faz isso. Vou te dar um conselho. E eu nem uso pra fazer comigo. Eu falo assim, ó, faz o seguinte. Pega os tatuadores que você mais se identificou com o trabalho. Entre os que você mais gostou do trabalho, escolha aquele que cobra mais barato. Mas entre os que você gostou. Não o inverso. Pegue os mais baratos e depois escolha o melhor entre os mais baratos. Eu não acho legal, porque aí você está escolhendo pelo preço e não pela qualidade, né? Que é diferente quando você vê uma pessoa que tem um trabalho bacana e você vai lá, não, esse aqui tá bom, vai lá e escolhe. Porque assim, tem pessoas que têm um trabalho mais barato e tem um trabalho melhor. Isso é fato, isso pode acontecer. Por isso que é bom ir pela qualidade, né? Cá, então estamos chegando no nosso final do nosso podcast. Foi muito bom ter você aqui, né? Eu adorei. A gente passou uns dias lá no estúdio, foram 3 dias, né? A gente se fala às vezes também pelo WhatsApp. Sim. Tive o prazer também de conhecer o seu marido lá no estúdio também, super gente boa também. Sim. Né? Uma pessoa muito maravilhosa também. E, né, a gente tem que marcar outras vezes pra você vir aqui falar um pouquinho mais, né? E te espero mais vezes lá no estúdio também, né? Foi um prazer imenso te receber lá. E foi tudo maravilhoso. Tá bom, eu que agradeço. Gostei muito de estar participando desse podcast, de estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Sigam muito o Fabiano, porque tem muita tatuagem linda. Se vocês não tatuaram ainda com ele, tatuem. Vocês precisam ter essa experiência. E me sigam também lá no Instagram pra vocês verem toda a minha trajetória. É isso aí. Qual que é o seu Instagram mesmo? Cassi Simplício Oficial. E Fabiano Silva.tatuarte. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.